Espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias. Para não perdermos muito conteúdo e como uma maneira de auxiliar vocês na hora de realizar as atividades, eu vou estar gravando algumas videoaulas. Faz um tempinho já que a gente não se vê, né? E nessa quarentena a gente já tá louco para sair de casa e aposto que vocês também já estão loucos que voltem às aulas. Não! Não! Pelo amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não posso ficar presa! Eu não nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Mas é muito importante que todos vocês fiquem em casa. Vocês lembram que a gente vinha estudando? Nós vimos os conceitos de nação, território e estado. Também estudamos a evolução do crescimento da população mundial ao longo da história. Isso a gente viu lá em sala de aula. E nas nossas aulas online, enviei a vocês algumas pesquisas e vídeos, documentários sobre os imigrantes. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre as dinâmicas migratórias da população mundial. Os movimentos migratórios, eles são a transição de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Dentro desse estudo, a gente precisa compreender 3 conceitos bem importantes: o conceito de migração, de imigração e de emigração. Vocês já ouviram falar? Sabem a diferença entre eles? A migração, ela vai ser o processo conjunto de imigração e emigração. O movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro, a gente vai chamar de imigrante, ou seja, está dentro do processo de imigração. Então, a imigração é o movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Já o emigrante, que está dentro do processo de emigração, ele vai fazer um movimento inverso, de sair de seu país ou região de origem. Os emigrantes, eles então deixam o seu local de origem. Então, emigrantes deixam o seu local de origem e o imigrante é quando a pessoa chega em um país estrangeiro. Vamos pegar como exemplo um grupo de pessoas que saem do Brasil e que vai para os Estados Unidos. O brasileiro que vai para os Estados Unidos, ele será um imigrante lá nos Estados Unidos, ele então vai ser considerado um imigrante. E aqui no Brasil, ele será considerado um emigrante. Já o norte-americano que vem para o Brasil, ele será um imigrante aqui. E lá nos Estados Unidos, ele vai ser considerado um emigrante. A gente pode classificar as migrações de vários tipos. Um tipo de classificação é a migração forçada, que é quando o indivíduo ele se vê obrigado a migrar de seu local de origem, motivado por alguma guerra, fome ou desastre natural. Esses imigrantes, eles então vão estar buscando uma melhoria de vida nos países de destino. Quando a migração ela é forçada e que é comprovado que essa migração é devido a guerras, conflitos étnicos e por perseguição política e religiosa, o migrante ele vai ser considerado um refugiado. A gente pode definir um refugiado como toda pessoa que, devido à perseguição por sua raça, religião e nacionalidade, associação a algum determinado grupo social ou opinião política, ele encontra-se fora do seu país de origem.
e, devido a isso, ele não pode ou não quer regressar ao mesmo. Todo refugiado, ele então vai estar sofrendo uma migração forçada. A gente ainda tem uma migração voluntária, que é quando o sujeito planeja de forma espontânea migrar para outra região, seja por motivo econômico, político ou cultural. A gente tem também uma migração temporária, que é quando a pessoa reside durante algum tempo, como meses ou anos, no lugar para o qual se deslocou e posteriormente ela retorna ao seu lugar de origem. Um exemplo de migração temporária são aquelas pessoas que saem para estudar para fora do país, mas posteriormente voltam. E por fim, a gente tem a migração permanente, que é quando o indivíduo ele se estabelece definitivamente no local para qual ele se deslocou. Vamos então analisar esse caso aqui. Em 2005, João decidiu ir embora do Brasil para os Estados Unidos para trabalhar como taxista. Atualmente, já fazem 15 anos que ele vive lá com uma boa qualidade de vida e não pretende voltar ao Brasil. Como podemos classificar esse tipo de migração? Bom, vamos analisar. Se João decidiu ir trabalhar nos Estados Unidos, ele está insatisfeito com a economia, a situação atual de seu país de origem. Então, a gente já veja que foi uma migração voluntária. Não ocorreu nada em seu país de origem que o forçou a sair, como uma guerra, fome, desastres naturais. Ele foi de forma voluntária. Então, a gente já veja que, primeiramente, a gente pode classificar como uma migração voluntária. E como a própria afirmação da frase diz, ele não pretende voltar ao Brasil, o que caracteriza essa situação também como uma migração permanente. Então, nesse caso, João, ele fez dois tipos de migração. Uma migração voluntária e de forma permanente. Dentro do processo de migração, todas as pessoas elas buscam melhores condições de vida. Então, na maioria dos casos, essas pessoas saem de países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres, e se deslocam para países desenvolvidos, ou seja, países ricos, como os Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá e entre outros. Então, nós temos, dentro do processo de migração, fatores de atração, e a gente tem também fatores de repulsão. Dentro dos fatores de atração, que atraem as pessoas para esses países como os Estados Unidos e a Alemanha, a gente tem países desenvolvidos, já que essas pessoas buscam esses países mais ricos, esse é um fator de atração. E também qualidade de vida. E a gente também tem os fatores de repulsão, que expulsam essas pessoas dos seus países de origem, que são os conflitos sociais, políticos e econômicos, e também os desastres naturais. Os imigrantes, eles vão para os países ricos, mas quais são os seus países de origem? Nos últimos anos, alguns fluxos migratórios se destacaram. Um deles é o da Síria, localizada no Oriente Médio. Devido à guerra na Síria, que se iniciou em 2011, cerca de 5 milhões de pessoas fugiram para o exterior,
principalmente para a Turquia e para países europeus, como a Alemanha. Outro fluxo migratório que ocorreu no Sudão do Sul, localizado no continente africano. O país ele conquistou a sua independência em 2011 e aí se iniciou uma guerra no país, obrigando 4,2 milhões de pessoas a fugirem para os países vizinhos, como a Uganda, Sudão e Etiópia. Alguns também migraram para o continente europeu. Na Venezuela, localizada na América do Sul, cerca de 3 milhões de venezuelanos migraram desde 2015, fugindo da crise política e econômica que ocorreu no país. Em 2018, mais de 94% da população venezuelana vivia na pobreza, 60% dela na pobreza extrema. Os países como Colômbia, Equador e até mesmo o Brasil são os que mais recebem refugiados venezuelanos nos últimos anos. E por que a maioria dos governos e países são contra a entrada de imigrantes em seu território? De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, a maioria da população ela vê os refugiados como um peso para o país, pois tomam seus empregos e benefícios sociais. A população também acredita que os refugiados eles aumentam as chances de ataques terroristas. E ainda os consideram como culpado pelo aumento da criminalidade do que qualquer outro grupo.